Olá, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula de processo civil. Eu tinha, no início da aula, eu perguntei quem que estava dos alunos do terceiro e do quarto semestre, né? Eu falei com a Érica só. Quem mais é do terceiro semestre? Manifeste-se aí, por favor. Do quarto. Só tem a Érica? Oi, professora. Lucimar, quarto semestre. Runda também. Tudo. Peraí. A Lucimar estava falando? Tudo bem, Lucimar? Sim, tudo bem. Quarto semestre. Tá, obrigada. Quem que era que falou depois? Clerismar. Clerismar. Oi, Clerismar, tudo bem? Gente, vocês não querem abrir a câmera, não? Para eu ver vocês? Precisa disso não, professora. Gente, é tão ruim não conhecer vocês. Tô ouvindo a voz, pelo menos, né? Clerismar, Lucimar, a Érica, quem mais? Rundara. Como? Não entendi. Rundara. Rundara. Isso. Nome diferente. Eu acho que o seu usuário... Fala um pouco aqui para eu ver qual que tá piscando, por favor. Sou eu. Oi, Tá com o nome mesmo. Aparece aqui HR. Isso. É Rundara. Tá, Rundara, agora eu vi. Clerismar é de Pedra Preta? Sou, isso mesmo. Eu te conheci já. Eu não sei se você lembra de mim. Eu trabalhei na prefeitura 2005, 2006, quando o Augustinho era prefeito. É verdade, é verdade. 2005 eu era assessora jurídica e depois 2006 era procuradora lá no município. Naquela oportunidade eu era vereador lá. Eu lembro. Eu lembrei de você. Aí, tá vendo como que é bom abrir a câmera? Porque eu vi o nome, aí eu falei, eu já ouvi esse nome, mas né, deve ser algum aluno que já passou, né, por aqui. Aí, quando eu vi você, lembrei lá da pedra. Beleza. Alguns anos já se passaram. Faz muito tempo que eu não volto aí na Pedra Preta. Tá precisando voltar aqui então para conhecer novamente. Melhorou muito. As últimas vezes que eu fui, já deve ter uns 4, 5 anos que eu fui eu nem fui na cidade, fui no sítio do seu Edir aí. Depois ele vendeu também o sítio, aí não voltei mais na Pedra. Quem? Voltei, acho que quando morreu a dona Joaninha, só fui no velório da dona Joaninha. Ah, tá, do Edir Braga, né? Isso. Joana. Depois, quando morreu a dona Joaninha, mãe do André, aí eu fui também. Mas tá bom. Então, quem mais quer? A Húndara, Clerismar e a Lucimar, né? Que falaram comigo. Aí a Érica. Tem mais gente aí, professora, que não se manifestou ainda, mas tem mais. Oi. Abre sua câmera aí, Érica, para eu te ver. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você tinha visto a foto, pelo menos, né? Que eu te mandei de ontem. Vai, gente. Quarto semestre ressuscita aí. Irlane, Jéssica. Quem mais? A Jéssica falou ali agora. Tamires. Você o terceiro e o quarto tá sempre junto? Que eu vi que você é líder das duas turmas. Nessa aula, sim. Só tinha uma colega do terceiro, a Bruna, eu acho que ela não tá nessa aula. Que ela teve um probleminha lá. Aí ela pediu para entrar no nosso grupo porque a turma deles é bem pequena. Ah, entendi. Ah, que bom. Para mim fica mais fácil também, tendo um líder só de sala.
tá? Mas obrigada. Nada. Oi, quem que abriu a câmera aqui? Eu. Tá. Seu microfone não tá funcionando aí. Deixa eu ver. Acho que tá agora. Agora sim, agora tá. Como que é seu nome? Avelina Antunes da Silva, sexto semestre. Avelina. Avelina, eu não sei, o seu usuário, para mim, aparece aqui como usuário desconhecido. Acho que é só o seu, mas isso tem acontecido em outras aulas também, que um aluno ou outro não aparece o nome, aparece usuário desconhecido. Eu não sei por quê. É porque eu entrei pelo link que a senhora mandou para mim, que eu não consegui cadastrar lá no portal. Eles me Então bloquearam. pode ser por isso. Então, é você que transferiu, né? Que veio de outra faculdade. Não, mas eu já estou na Unix há 2 anos já, não tem... Sim. Uhum. Não por isso, né? Que é a questão do nome, né? Uhum. Você está trabalhando? Eu tô. Você trabalha no quê? Eu estou na Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Ações Programáticas. Legal. Eu trabalhei 4 anos no Consórcio Regional de Saúde. Meu Deus. Fazia assessoria jurídica lá, de 2007 até 2010. Trabalhei no Consórcio Regional de Saúde. É gostoso, eu gosto. Eu aprendi um pouquinho de saúde nesse tempo. Depois. Agora já desaprendi, né? Mas trabalhava só fazendo assessoria, né? Então aprendi um pouquinho. Tem que desaprender para liberar HD, senão fica louco. Fica muita coisa. Mas alguma coisa a gente sempre lembra, né? E essa parte foi um bom período. Eu gostava de trabalhar no consórcio. Era um trabalho bem interessante. Quem mais? A Jéssica ia falar, Jéssica? Tá aí a Jéssica ainda? Não? Tamires também é do terceiro? Oi, aqui é a Oi. Jéssica. Oi, Jéssica. Tudo bom? Tudo bem. É que eu Você não vai sei. abrir sua câmera também, Jéssica? Ai, prof, não dá não. Ainda não? Gente, vocês vão assistir a aula sem pentear o cabelo, né? Mais ou menos. Erlaine tá falando? Oi, bom dia, professora. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo jóia com a senhora? Bem, graças a Deus. Nos adequando, né? Sim. Nossa nova realidade. Aqui em casa tem dia que é uma loucura, gente. Hoje ninguém me chamou, mas o Heitor tem 8 anos e a Lívia tem 5 anos. E eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa, mas tem hora que eles querem a mãe, né? Eu tô dando aula, entra aqui, chama, tem hora que bate na porta, e eles estão tendo aula também de manhã, né? Então eu fico no computador, fica um com o meu celular, o outro com o tablet, aí tem hora que cai a aula deles, aí eles vêm aqui, me chamam, tumultua. Então, acontecendo isso, vocês não se admirem, né? Porque mesmo eles tendo ali quem ajuda, tem hora que eles querem a mãe, não tem jeito. Aqui também é desta forma. Tem que se multiplicar em 1000 pedacinhos. Aí tem dia que o bendito do tablet não funciona, né? Outro dia é o celular que não está funcionando. Aí tem dia que funciona tudo, hoje está tranquilo, graças a Deus. Mais alguém, gente? Não? Ou então, né, das outras turmas também, se alguém quiser fazer alguma colocação, né? Eu disse, chamei mais o pessoal do terceiro e do quarto, porque é uma turma que nós ainda não trabalhamos, né? O pessoal do sexto semestre passado nós não trabalhamos, mas 2019, 2, né, nós trabalhamos com direito empresarial, títulos de crédito. E nós já havíamos trabalhado também com teoria geral da empresa, acho que foi, né? Teoria geral da empresa, depois títulos de crédito nós trabalhamos.
E a turma do 7º também, nós trabalhamos teoria geral da empresa, né? Acho que foi o direito empresarial e no semestre passado, direito constitucional tributário. Né? Então, eu gosto bastante do direito tributário, trabalho com direito tributário, mas também trabalho com administrativo, com empresarial, com outras áreas. Né? E daí o processo ele está incluso em todos esses ramos do direito. Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula. Como eu não falei para vocês no início da aula, mas o sistema que toda hora me pede, avise que a reunião está sendo gravada, avise a todos que estão sendo gravados, né? Então, nós estamos avisando. Sempre as nossas aulas serão gravadas, né, por conta de deixar disponível para vocês, ou para quem não puder assistir, essas aulas elas ficam disponíveis no portal. E espero que a semana que vem a gente já consiga entrar diretamente pelo AVA. Bom, então vamos lá, falando de processo de conhecimento. Pegando lá um gancho no que a gente falava antes do intervalo, as sociedades primitivas eram nômades e compostas por inúmeras famílias. E sempre possuía uma autoridade própria que as dirigia. Então, é comum, né, da sociedade ter esse dirigente, esse administrador. Passaram a se fixar num determinado território com o passar do tempo. Com o surgimento dessa modalidade de vida sedentária, em que não deixaram de ser nômades, né, a exploração da terra passa a ser sistêmica, fazendo surgir atividades econômicas mais complexas e, junto a elas, as primeiras cidades. Esse fenômeno marca o início da história da civilização. O homem sempre viveu em sociedade e a sociedade só sobrevive pela organização, e o direito é que vai realizar essa organização social. A organização pressupõe a existência de uma autoridade constituída e da liberdade como elementos essenciais. Então, observe, né, que a sociedade pressupõe a existência de autoridade e de liberdades. Então, nós entramos lá do contrato social do Rousseau. Eu tenho parte da sociedade abrindo mão dos seus direitos para que aceitem um líder, para que aceitem um representante do Estado. A evolução da sociedade faz surgir o Estado nos moldes como conhecemos atualmente. Esse nasce com o estabelecimento de relações permanentes entre 3 elementos: o povo, a autoridade e o território. Então, o que é o Estado? É uma reunião desses 3 elementos: povo, poder soberano, ou autoridade, e o território que o povo ocupa. O direito nasce junto à civilização na forma de costumes, que foram se tornando obrigatórios. Surge em razão da necessidade de um mínimo de ordem e direção, de regras de conduta, com o objetivo de regular o convívio entre os homens e proporcionar a harmonia nas relações humanas. Tem por finalidade impedir a desordem, o crime e o caos, que seria proporcionado pela lei daqueles que detinham o poderio. Principalmente o poder econômico, ou seja, sempre que fosse mais forte. Embora nós ainda temos resquícios, dessa situação do poder econômico, às vezes, prevalecendo sobre o direito, infelizmente. Então, com o direito, o objetivo do direito é alcançar o bem comum e obter justiça. O que é justiça é muito subjetivo. Cada sociedade, cada grupo de pessoas entende uma coisa por justo. Mas nós temos que ter uma regra geral, que se impõe a todos. Para fazer justiça, coube ao Estado
desenvolver um instrumento de composição com regras previamente definidas em lei, a fim de que o cidadão tivesse conhecimento de como se daria a solução dos conflitos. Então, é necessário nessa regra prévia para a gente saber, olha, como que eu vou solucionar esse conflito? Não dá para criar a regra na hora. Então, nós já temos uma noção de justiça, uma noção do que o Estado entende por justo. Mesmo que nós não concordemos com isso. Mas existem normas pré-estabelecidas que dizem o que seria justo dentro da nossa sociedade. Essas regras prévias servem também para evitar abusos e arbitrariedade da parte do próprio Estado no exercício dessa nova função, que seria a jurisdição. Porque se não tem essas regras pré-estabelecidas, o gestor ou administrador aplicaria a regra de acordo com o entendimento dele, ou para prevalecer a família dele, ou para prevalecê-lo pessoalmente. A partir do momento que eu tenho uma lei pré-estabelecida, pelo menos em tese, impede que isso aconteça. Então, eis que surge o processo como instrumento colocado pelo Estado à disposição da sociedade. Um processo capaz de garantir a todos o acesso à justiça e uma resposta do Poder Judiciário a todos que requererem, a todos que formularem esses pedidos. Isso na prática, infelizmente, dá até vontade de chorar quando a gente lembra. Mas não existe. Né? Existe o que deveria ser, mas na prática, o Poder Judiciário não consegue atender a todos que formulam os seus pedidos, infelizmente. O direito processual surge muito tempo depois, o que nós temos hoje por direito processual, ele vai surgir muito tempo depois, tendo como objeto estudar o conjunto de normas e princípios que regulamentam o exercício da atividade jurisdicional. A atividade substitutiva do Estado, que é a jurisdição, e a relação jurídica que irá se desenvolver entre as partes litigantes e o Estado juiz. Tinha alguém que tentou entrar aqui e acho que não conseguiu na reunião. Eu queria achar um jeito aqui de já deixar liberado para que vocês entrassem direto na reunião, mas não tem essa forma. Cada um que entra, eu tenho que autorizar ali a entrada na reunião. Histórico do processo civil. Então, existe uma história, né, de como surgiu o processo. O estudo do desenvolvimento do processo civil na antiguidade e na época medieval tem relevância histórica, uma vez que até então não se podia falar no estudo do processo como uma ciência autônoma. Durante esse período, não se havia distinção entre o direito material e o direito processual. Consequentemente, também não havia uma ciência autônoma dedicada ao estudo do processo civil, com institutos específicos distintos daqueles do direito material. Então, existia uma confusão na realidade entre direito material e direito processual. O processo era estudado como um ramo do direito material, passando a se desenvolver a partir da raiz romano-germânica. Inúmeros institutos se desenvolveram nesse período, tornando-se bastante úteis ao processo, mas sem que tivessem por matriz uma ciência autônoma. Eram estudos como pertencentes ao direito material. No direito romano, podemos distinguir 3 fases do processo civil. Então, para a gente entender, né, como que ele surge. A primeira fase é o chamado período da legis actionis. Então, lei das ações, né, legis actionis, em que o direito era predominantemente oral e o direito substancial era a criação pretoriana. Então, lembra que eu falei do pretor? Né? Então, esses
esses julgados, né, eles eram criados por esse próprio pretor. E aí existiam já decisões pré-estabelecidas, como se fosse a nossa jurisprudência hoje. E ele era oral porque a pessoa ia até o pretor e falava a sua situação. E o pretor dava uma solução também oral. O direito ainda não era escrito. O segundo período do direito processual em Roma foi o período formulatório, em que o direito passou a ter uma base escrita, embora continuasse em boa parte oral. É uma transição, né, entre o período escrito e o oral. E o terceiro período é chamado de extraordinária cognição, né? É uma extraordinária cognição extraordinária, fica melhor traduzindo, né? Em que o direito era predominantemente escrito, no qual surgiram princípios e regras que tratavam do exercício da jurisdição e da formação do processo, desde o seu início até a sentença. Durante o período medieval, o processo ainda não goza de autonomia, persistindo a confusão entre direito material e processual. Com a queda do Império e as invasões bárbaras, impôs-se o sistema processual dos bárbaros, que era fundado em superstições e ritos sacramentais, e não se compatibilizava com o sistema romano altamente desenvolvido. Enquanto que no sistema romano as provas destinavam-se a formar a convicção do juiz, que exercia a função estatal de dirimir os conflitos de interesses, no direito germânico, o papel do juiz era bem reduzido, pois sua decisão não era dada com base na própria convicção, mas no resultado mecânico da soma dos valores da prova. É como se tivesse uma tabela, né, de provas. A prova, nesse sentido, vale 1, a outra prova vale 2, e aí o juiz fazia uma soma e julgava objetivamente, sem valorar a causa em si. Cada prova tinha um valor, e aqueles que apresentassem as mais valiosas venceriam a demanda, independentemente da convicção do juiz. As provas, a prova legal e chamada também de ordalhas. O processo medieval foi caracterizado por essa simbiose entre o antigo direito romano e o direito dos bárbaros, né, que invadiram o Império Romano e acabaram por... Tem alguém tentando entrar na aula e sai de novo. Tá. Daqui a pouco tenta de novo. Não desiste, tá, gente? Se ficar caindo, mas às vezes é algum problema da internet também. Como nós percebemos, o surgimento do direito processual como ciência autônoma é fruto de uma evolução prolongada e permanente, resultado da contribuição de inúmeros estudiosos. Mas se for preciso fixar uma data para o seu nascimento, seria o ano de 1868, o que torna um dos ramos autônomos mais recentes do direito. Quando um estudioso, né, um doutrinador, Oscar von Boulogne, publicou na Alemanha a sua Teoria dos Pressupostos Processuais e das Exceções Dilatórias. Essa obra é tida como o marco inicial da ciência processual, porque nela se evidencia com extrema clareza que o processo não poderia mais ser confundido com um simples exercício do direito privado. E que a ação não era simplesmente o direito material em movimento, ou direito material armado, como se dizia na época. A partir dessa obra, né, do Oscar von, nasce o entendimento de que a relação que deriva do processo
não se confunde com a relação material que nele se discute. É um momento em que o processo ganha autonomia, em que se deu o início da superação do pensamento de que não fazia distinção, né, do pensamento que não distinguia entre a ação e o direito material. Daí para o surgimento dos princípios e a enumeração dos institutos fundamentais específicos do direito processual, foi um passo, né? Foi uma questão de pouco tempo e já surgiram. Então, o mais difícil foi entender, foi conseguir destacar essa autonomia do direito processual, entender que o direito material é um e o direito processual é outro. Então, visualizar o direito processual como um instrumento foi a grande dificuldade, né, da humanidade. Depois que nós conseguimos visualizar essa distinção, foi mais fácil definir os princípios e os institutos do direito processual. Desde então, a ciência do processo tem tido um notável desenvolvimento, em especial a partir dos estudos de grandes juristas alemãos e italianos. Os italianos, aqui no Brasil, nós acabamos adotando mais, né? Que é o Chiovenda, o Carnelucci, que eu já citei hoje para vocês, o Liebman. Eu lembro, meu professor de processo civil falava muito do Liebman, embora eu nunca li, claro, a obra dele. O Carnelucci também eu não li, mas eu já li vários autores, como Humberto Teodoro Júnior, até a Maria Helena Diniz, autores de processo ou de direito civil, que citam o Chiovenda, o Carnelucci, citam muito esses autores, né? Mas eu lembro que meu professor de processo civil falava do Liebman e Calamandrei também, que são autores italianos, né, que criaram, ou pelo menos escreveram as primeiras obras de processo civil. A par das teorias e dos fundamentos clássicos, o processo civil tem passado por profundas alterações. Temos a oportunidade de assistir ao surgimento de novos movimentos e tendências, nos quais os instrumentos do processo se prestam mais a atender às necessidades da sociedade contemporânea. A prioridade é voltada para certos aspectos do processo, para os quais o sistema tradicional não trazia solução. Os casos mais evidentes estão relacionados ao acesso à justiça e à morosidade dos processos, bem como a distribuição dos ônus decorrentes da demora na solução dos conflitos, mas com foco na questão de socialização da justiça. Os juizados especiais cíveis e as tutelas de urgência, entre outros instrumentos, apontam a nova tendência do processo. Então, surge desde lá dos juizados especiais, da questão da própria justiça gratuita, a questão das tutelas de urgência. Isso tudo vai construindo o nosso Código de Processo atual, né, da forma como ele é hoje. A busca atual é pela universalização da justiça, com facilitação do acesso de todos e melhor distribuição dos ônus da demora no processo. A própria lei processual sabe, né, o legislador, né, quando fez a lei processual, sabe dessa demora e dessa dificuldade em fazer valer a justiça, em distribuir o direito, que acaba acarretando uma demora, né, nessa realização do direito. Com isso, surge a tendência de constitucionalização do direito, considerando que o ordenamento jurídico é composto de normas estabelecidas de forma hierárquica e o topo da pirâmide é ocupado pela Constituição Federal. Então, aí nós temos algumas normas de direito processual que estão na própria Constituição, como devido processo legal, né?
devido processo legal e a possibilidade, né, de fazer a defesa. Fugiu agora o nome da norma, mas contraditório, né? Ampla defesa e contraditório, lembrei. Princípio do contraditório e da ampla defesa, que estabelece que a parte pode promover de toda forma a sua defesa, né? Utilizar os instrumentos que ela obtenha para demonstrar a sua razão dentro do processo judicial. No Brasil, durante o período colonial, então vamos falar um pouquinho do processo civil no Brasil, né? Como que ele iniciou e como nós estamos hoje. No Brasil, durante o período colonial, vigoraram as ordenações filipinas, editadas em Portugal, o que se prolongou até mesmo após a proclamação da independência. Em 1850, foi editado, junto ao Código Comercial, o Regulamento 737, aplicável de início somente às relações comerciais e discussões jurisdicionais a ela relacionados. Posteriormente, no início da República, a aplicação do regulamento foi estendida às questões civis. Então, começa com o direito comercial e depois esse regulamento, que era uma forma, né, uma forma de direito processual, depois é estendido também às questões civis. A Constituição brasileira de 1891 atribuiu capacidade aos estados para legislar sobre processo, dando ensejo ao surgimento dos códigos judiciários estaduais, que regulavam a justiça estadual. Observem que, em um primeiro momento, quem faziam as regras, as leis processuais eram os estados membros. Então, imagina, no estado de São Paulo eu tinha uma legislação, no estado do Mato Grosso outra legislação. Então, tornava bastante complicado, né, bastante difícil o exercício do direito. Mas a gente tem que levar em consideração também que as fronteiras eram mais distantes, né, naquela época, levando em consideração que os meios de transporte, a inexistência de tecnologia, de comunicações, então as pessoas tinham mesmo que ter normas mais regionalizadas, né, porque o país era uma extensão muito grande para que fossem todas as normas aplicadas de forma igual. Então, cada estado fazia sua norma processual. E somente em 1934 que a Constituição estabelece a competência para legislar sobre o processo para a União. Então, em 1934, a competência de legislar sobre o direito processual passa a ser exclusivamente da União, o que acontece até hoje, né? Isso acabou resultando na edição do Código de Processo Civil, né, de 1939, o primeiro, o segundo Código Civil de 1973 e agora o atual de 2015. Nos três códigos, né, é possível perceber a clara distinção entre direito material e direito processual, desde o primeiro, lá de 1939. Mas somente no Código de 73 que se tornou evidente as conquistas, sobretudo em relação à fase de saneamento, julgamento antecipado da lide, cabimento de recursos e medidas cautelares. Então, isso vem com o Código de 1973. Depois, quase que no final da vigência do Código de 73, ele passou por inúmeras alterações em relação à execução, e optou-se também pelo sistema gradual de implantação de pequenas reformas nesse código, em detrimento de uma nova codificação. E somente, né, em 2015 veio um novo código.
As principais alterações do Código de 73 eram em razão à Lei de Execuções, né, o capítulo que trata das execuções. Depois, a generalização da possibilidade de concessão de tutelas antecipadas, que era só para um tipo de procedimento e passou a viger para todos. E também a reforma que implantou o procedimento monitório também foi bastante importante. E teve outras também, antes, né, dele perder a vigência. Todas essas reformas foram destinadas a dar maior efetividade ao processo. Tá. E depois, em 2015, entra em vigor o Código atual, nos termos em que nós já conhecemos, mas que nós vamos nos aprofundar, né, e comentar de forma mais detalhada ao longo aí das nossas aulas. Processo Civil e a Constituição Federal. Nós temos vários princípios, várias regras de processo civil que estão estabelecidos na própria Constituição Federal. E aí nós vamos, ainda nessa aula de hoje, falar um pouquinho dessas normas, desses princípios e dessas normas constitucionais, né, relacionadas ao processo civil. Bom, a Constituição serve ao processo, uma vez que tutela esse instrumento de composição de litígios por meio de princípios e garantias. O processo, por sua vez, é um instrumento de atuação dos preceitos constitucionais, tornando-os concretos. Mesmo as normas constitucionais, elas dependem do processo para se verem cumpridas. A Constituição estabelece vários preceitos de direito material, mas ela precisa também do processo para a efetivação, né, para o cumprimento dessas regras. Dessa forma, a Constituição Federal traz em seu texto alguns princípios universais do direito. Esses princípios dão garantias aos sujeitos processuais, de forma que o seu desrespeito gera sanções e, mais ainda, orientam os juízes, as partes e o intérprete. Então, por meio dessas normas constitucionais, o legislador, né, orienta as partes no processo, orienta o próprio juiz e também o intérprete da lei, né, o doutrinador. Tá. O processo orienta, depois. A Constituição de 88 estabelece esses princípios até no artigo 5º, né, que fala dos direitos e garantias individuais. Tem alguém tentando entrar aqui na aula. Atualmente, o estudo do direito processual não pode mais ser visto sem a ideia de supremacia da Constituição. Ele deve ser examinado sempre à luz da Constituição, em virtude de disposições desses princípios constitucionais. O Brasil adotou um modelo garantístico, né, de garantias de processo em que prepondera alguns princípios, algumas instruções. O primeiro, né? Então, primeira característica desse modelo garantístico, né, de garantir o processo. A primeira característica, o primeiro elemento é a legalidade. Então, sempre que nós falamos em processo, nós temos que pensar em legalidade. Deve prevalecer a vontade da lei no processo. Sucede que esse princípio vem sendo relativizado, o princípio processual da instrumentalidade. A ideia é que legalidade pode ser atenuada
para instrumentalizar o processo, dando-lhe maior eficiência, o que faz com que um princípio não constitucional acabe se sobrepondo a um princípio constitucional garantístico. Então, Constituição fala em princípio da legalidade e a lei ordinária, no caso, a lei processual, fala de princípio da instrumentalidade. Então, o que vale mais, a lei ou instrumentalizar o processo? A lei fala que não é possível a prova ilícita, mas em relação, não é possível apresentar uma prova ilícita, mas o princípio da instrumentalidade fala que essa prova poderia ser apresentada somente para termos de conhecimento, não tendo validade como prova, ou que em nome da verdade real deveria ser apresentada. Então, o que vale mais, né? A legalidade constitucional ou a instrumentalização do processo? Eu, particularmente, entendo que sempre a Constituição deve ser aplicada, né? Que deve valer sobre, como fala, as normas constitucionais devem se sobrepor. Mas aqui, especificamente em relação ao processo, tem algumas normas que são legais, mas que acabam atrapalhando o aparecimento da verdade e a realização da justiça. Então, nós temos também uma máxima, né, no direito que diz que a lei sempre deve prevalecer. Mas quando a lei estiver em conflito com a justiça, né, nós devemos aplicar a justiça. Agora, o problema é, esse sentido de justiça é diferente para as pessoas. Eu tenho um sentimento de justiça, você pode ter outro. Até porque, quando nós analisamos uma determinada situação, temos a tendência de analisar parcialmente, né? Vocês podem prestar atenção que todo conflito, ele tem dois lados. Então, quando a gente ouve uma pessoa, ela vai expor o lado dela. E às vezes a gente ouvindo isoladamente só aquela pessoa, dá razão para ela e fica até com raiva da outra. Mas quando a gente dá a oportunidade da outra parte também se manifestar, a gente percebe que ela também tem razão, que ela também tem a sua razão. E isso acontece, eu acredito que em todos os casos, em todas as leis. Ninguém é totalmente culpado, né, em uma situação. Sempre tem um outro lado. Pode ser que a outra parte tenha uma culpa menor, que a outra parte tenha uma responsabilidade menor, mas ela não é totalmente isenta. A gente vê muito isso quando estuda direito de família, né? Então o casal briga e um fala, aconteceu isso. Aí o outro vai expor a sua parte da história. Não é bem assim. Ou talvez o fato até seja aquele, mas o modo de ver o fato foi diferente, né? Eu só falei isso, mas o outro não ouviu só aquilo, ele ouviu um pouco mais, né? Eu vejo muito isso aqui, né? Quem tem filhos, as crianças brigam o tempo todo. E aí eu chamo um e falo, o que aconteceu? E aquele conta uma história. Aí chegou outro e fala, não, mãe, não foi assim, assim. Aí chama o primeiro de novo, o que aconteceu? E, na realidade, nenhum está mentindo. Às vezes mente também, mas na maioria das vezes, nenhum está mentindo. Eles colocam a versão deles no fato. E aí eu fico até numa situação difícil para quem que eu vou dar razão. Porque os dois têm a sua razão. E no processo acontece isso muitas vezes, os dois têm a sua razão, né? O exemplo que eu dei para vocês no início da aula do meu cliente, que eu disse, olha, meu cliente vendeu a casa e a pessoa que comprou não quer pagar a casa. Aí quando você lê, né, a defesa que a Defensoria Pública fez para esses réus, né, na minha ação, fala que o meu cliente não terminou a casa, não fez como deveria, então eles não vão pagar. Então, nessa situação, é claro que eles têm a razão deles. Eles pediram uma coisa e não foi entregue da forma como eles quiseram. Mas aí o meu cliente diz assim, então devolve a casa, que eu devolvo o dinheiro. Mas eles também não querem devolver.
Então, no primeiro momento, realmente, né, as duas partes têm razão. Faltou algumas coisas, teve algumas divergências entre o que foi pedido e o que foi entregue. Mas aí o meu cliente quis resolver assim, olha, então se não está da forma como vocês queriam, né, me devolve a casa que eu devolvo o dinheiro. Daí eles, não, nós não vamos devolver. Então, nessa situação, eles querem ficar com o bem e não pagar por ele. Então, se não está como você queria, devolve. Mas eles têm também uma parte de razão, e até o meu cliente assumiu, disse, olha, realmente, isso eu não fiz da forma como eles quiseram, isso eu não terminei porque eu não tinha dinheiro para concluir a obra, e também eles pararam de me pagar. Então, as duas partes têm lá o seu lado na lide. Segundo elemento, né, do modelo garantístico ou de garantias brasileiro, é a liberdade no processo, que significa a livre atuação das partes. Então, as partes têm liberdade no processo, têm liberdade para promover o processo ou não, tem liberdade para desistir do processo, tem liberdade para apresentar as provas, para dizer quais provas deseja produzir, para não produzir algum tipo de prova. Então, as partes têm essa liberdade processual. Inclusive, né, uma das características principais do nosso processo é a inércia do judiciário. É necessário que uma das partes provoque o judiciário para que ele atue, né, para que ele diga o direito, para que ele venha, para que o Estado venha e se manifeste na situação. Nós já, acho que com vocês eu não falei ainda, mas sumiu o que eu ia falar. Lei da inércia, né, do Estado. Ah, lembrei. Essa semana eu estava utilizando um exemplo, né, falando dessa inércia do Estado, dizendo o seguinte: imagine que um juiz chegue numa cidade, né, e veja uma situação de ilegalidade em relação a um negócio jurídico, por exemplo. Fica sabendo, né, que as partes realizaram que a empresa tal comprou uma mercadoria da outra empresa e que o pagamento foi injusto. Ou fica sabendo que a empresa A está vendendo matéria-prima para a empresa B por um preço muito inferior ao que é praticado no mercado. O juiz não pode se manifestar e lá intimar a empresa B que está pagando pouco e dizer: pague o que é de direito para a empresa A que está lhe vendendo a mercadoria. O juiz não tem nada com isso, mesmo sabendo, né, que isso está sendo realizado. É claro que em relação a outras situações que envolvem direitos personalíssimos, né, direitos indisponíveis, aí o juiz vai poder se manifestar sim, né? Ele tem inclusive a obrigatoriedade de fazer essa manifestação. Então, em relação a pais que estão maltratando filhos, escola, maltratos de crianças, de adolescente, aí já é outra situação. Mas se for em relação ao direito disponível, o juiz não vai se manifestar se ele não for provocado para isso, né? E aí não entendo o provocado como irritar o juiz, né? Provocar o juiz é chamá-lo a fazer parte, a se manifestar no processo, a dizer o direito, tá? Então, provocar o juiz, por favor, não entendam que é irritar o juiz, que isso não nos leva a nada, né? Bom, outro elemento é a igualdade, que também está na Constituição. Igualdade significa dar a oportunidade, né, de recursos processuais ao autor e ao réu, da mesma forma. A mesma forma de apresentação de provas, a mesma questão referente à perícia, né? E o princípio do contraditório também, que deve ser aplicado a todos os processos. Então, todos os processos devem levar em consideração. Oi? Professora, eu vou ter que dar uma saída, tá? Aí eu vou ficar off, tá? Ah, tá. Até a próxima semana. Obrigada, tchau. Tchau, até semana que vem.
Então, a igualdade, ela deve ser aplicada no processo civil. Outro elemento, inafastabilidade da jurisdição. Inafastabilidade da jurisdição não quer dizer que todas as lides, todas as contendas, elas tenham que ser resolvidas pelo Poder Judiciário. Eu posso ter jurisdição, uma jurisdição não contenciosa, por exemplo, né, que é um processo que se resolve com um acordo. Ou por meio da arbitragem também. Falar em inafastabilidade da jurisdição significa que nenhuma lesão ou ameaça de direito deve ser afastada da apreciação jurisdicional. Significa que, uma vez provocado, o judiciário não pode se abster de exercer a jurisdição. E o Estado não pode impor outro método de composição de litígios que não a jurisdição estatal. Então, inafastabilidade do judiciário. O judiciário é inerte. Uma vez provocado, ele precisa se manifestar. Outro elemento, julgamento por juiz imparcial. Então, a Constituição estabelece que o processo deve ser dirigido, né, por um juiz imparcial, que não tenha preferência por uma das partes. Isso significa que não pode ser criado órgão especial e posterior para julgar um determinado conflito. Só pode haver julgamento por órgãos pré-existentes, né? Então, a Constituição veda a criação também de tribunais de exceção, um tribunal específico para julgar uma determinada causa ou uma determinada lide. Também a Constituição traz o princípio do contraditório e da ampla defesa, que nós já comentamos, estabelece que a lei deve instruir meios para a participação dos litigantes no processo. E o juiz deve garantir às partes os meios para a produção de provas capazes de influenciar no seu convencimento. O juiz não deverá, no entanto, obrigar a parte a exercer seu direito, recaindo sobre ela as consequências da omissão. Então, o juiz chama as partes para produzirem provas, para se manifestar, mas não pode obrigá-las. Caso elas não façam, não venham fazer essa manifestação, haverá uma punição, né, que é a decretação da revelia, a não aceitação de uma prova posteriormente, né, se não foi apresentada no momento em que deveria. Outro princípio utilizado pela Constituição é o princípio da publicidade. Deve ser dada publicidade aos atos processuais. Nós sabemos que os atos processuais eles são publicados no Diário Oficial. Então, eles devem ser públicos, observadas as restrições que envolvem segredo de justiça. Então, alguns processos não podem ser públicos, mas a maioria dos processos são públicos. Outro princípio constitucional, motivação das decisões. Toda decisão judicial obrigatoriamente deve ser motivada sob pena de nulidade. O juiz deve fundamentar as suas decisões, dizer o porquê está decidindo daquela forma. Se eu não me engano, é o inciso 10 do artigo 93 da Constituição Federal. Fala da motivação nos processos judiciais e também nos processos administrativos, né, que o gestor público, o administrador público tem essa obrigatoriedade de motivar os seus atos. Outro princípio, vedação de provas ilícitas. Conforme foi dito anteriormente, os princípios fundamentais do direito civil estão na Constituição, e as normas processuais devem ser interpretadas sob a ótica constitucional, respeitando as diretrizes por ela estabelecidas. Então, não dá, de acordo com a nossa Constituição, para apresentar
provas ilícitas dentro de um processo. Historicamente, o processo se divide na busca de alguns valores. Então, nós falamos agora dos princípios constitucionais. Nós temos ainda alguns minutos aqui da nossa aula e nós podemos citar e comentar um pouquinho sobre os valores que informam o processo judicial. Então, o primeiro valor, que também está na Constituição Federal, é o acesso à justiça. A lei deve criar mecanismos que permitam a todos levar ao judiciário os seus conflitos, reduzindo-se a possibilidade da chamada litigiosidade contida, né? O litígio contido, o litígio que não foi submetido ao judiciário. E nessa situação de litígio contido, litigiosidade contida, surge a insatisfação que não é levada ao juiz e permanece latente ali na cabeça da pessoa, né? No interior, no íntimo da pessoa. Então, o acesso à justiça ele é manifestado por várias situações dentro do processo civil. Por exemplo, a gratuidade, a possibilidade de justiça gratuita, né? Nós aqui na faculdade, né, vocês aqui na faculdade realizam um trabalho de acesso à justiça no núcleo de práticas jurídicas, atendendo as pessoas que não podem, que não têm a possibilidade de contratar um advogado. Então, é uma forma, né, de garantir o acesso à justiça. E também o juiz garantir a justiça gratuita, não cobrando, né, as custas processuais e os honorários advocatícios de quem não tem possibilidade de realizar o pagamento. Então, isso é um grande passo no acesso à justiça. Outro valor do direito processual que nós não temos é a razoável duração do processo. Um processo ele deve ter começo, meio e fim, né? O processo não deve ficar 20 anos, 30 anos. Gente, ontem, eu li uma notícia, só que eu não li ela por completo, mas falava da finalização de um processo que iniciou ainda de uma causa, né, do Brasil Império. Tem mais de 100 anos o processo. Então, como isso? Com certeza as partes envolvidas já morreram. E nem precisa de tanto, né? Nem precisa de ir tão longe. Eu, particularmente, tenho processos dos meus clientes em que ocorrem verdadeiros absurdos. Eu tenho um processo de restituição de imposto de renda de um cliente que eu consegui a sentença favorável para que fosse reconhecido o direito de isenção e também a decisão determinou a restituição do imposto dos últimos 5 anos. A sentença é de setembro de 2018. Setembro de 2018. E aí o juiz pediu para que eu apresentasse os cálculos para pagar. E eu apresentei. O Estado impugnou, eu apresentei novos cálculos de acordo com o que o Estado pediu. Porque assim, eu impugnei um cálculo com um tipo de juro. O Estado só impugnou dizendo assim, olha, esses juros não são aqueles que estão arbitrados na sentença. Eram, mas os Estados não eram. Aí eu falei, tudo bem, então pague de acordo com os juros que o Estado quer. Então eu retiro o juro que o Estado não está aceitando e nem vou colocar juro. Pague o valor X do principal. E apresentei os cálculos somente com atualização monetária. E daí o processo parou. E aí eu fui lá, conversei com o juiz, com o assessor. Aí a hora que o processo começou a andar, né, agora vai. Então aí o juiz pediu para a secretaria fazer os cálculos. Tá, eu já tinha apresentado, o Estado já tinha concordado, pediu para tirar os juros, eu tirei os juros, apresentei novo cálculo, a secretaria vai fazer o novo cálculo. Tá bom. A secretaria fez o cálculo errado. Eu estava pedindo lá a restituição de 5 anos, no cálculo que a secretaria apresentou não tinha 1 ano. Comeram, engoliram 1 ano. Apresentou
pegou a mesma tabela que eu fiz de atualização, com os mesmos valores, colocou um ano, acho que era 2016, 2015, 2016, 2018, 2019. Comeu o 2017. Então, ficou faltando lá, dava uma diferença de R$ 7.000. Aí eu falei, não, agora eu não posso abrir mão, porque os juros ainda era pouco, mas é um valor alto. Aí disse, olha, apresentar errado aqui o valor. O juiz mandou fazer novos cálculos. Fez novamente os cálculos. Veio errado de novo. Aí eu pedi para corrigir. Corrigiu. Ao invés do juiz mandar pagar, saiu uma portaria estabelecendo a mudança do... Era um processo do segundo juizado, estabelecendo que todos os processos que fossem do Estado, né, que envolvesse a Fazenda Pública, deveriam ir para o primeiro juizado especial. O que aconteceu? O meu processo foi, em dezembro do ano passado, para o primeiro juizado. E parou. Fui lá, ainda em janeiro, em fevereiro, conversei com o assessor, conversei com outro assessor, conversei na secretaria, explicava o que era o processo. Eles diziam assim, olha, mas vem muitos processos, então a gente tem que analisar um de cada vez. Fiz uma petição resumindo tudo que estava no processo, protocolei, fui lá, falei com o assessor, olha, aqui está o resumo do que é o processo, só falta mandar pagar, é só isso, é só mandar pagar. Tá. Até hoje, gente, tá parado, da mesma forma. Aí entrou a pandemia, eu não fiquei quieta. Eu mando e-mail para a secretaria, eu mando mensagem pro assessor, eu mando mensagem para outro assessor, eu mando mensagem para a secretaria, eu ligo lá no fórum, só não vou lá, né? Agora parece que foi restabelecido, né? Mas pelo que eu li, o atendimento ao público ainda não, né? Eles estão trabalhando lá de forma interna. Ou resumindo, desde janeiro que o meu processo está parado, sem nada. E é um processo que só precisa falar pague. Só isso. Então, razoável duração do processo, no Brasil, nós não temos essa razoável duração do processo. É um processo aí que era para durar no máximo 1 ano, fica 2, 3, 4, 5 anos. A demora na solução dos conflitos gera ônus gravosos para quem ingressa em juízo, o que estimula o adversário a tentar prolongar indefinitivamente o processo. Deve-se buscar mecanismos que repartam o ônus. Então, os processos duram. Tem um outro processo que eu sou réu, no caso, né? Eu não, meu cliente. É uma execução fiscal, uma cobrança de um valor exorbitante, e que esse processo é de 1997. 1997. O crédito tributário que está sendo cobrado é de 1995. E o meu cliente foi citado em 2018. Então, eles demoraram de 97 a 2018, 21 anos para conseguir citar o meu cliente. E eu estou requerendo prescrição, juiz de primeiro grau, fiz a exceção de pré-executividade, juiz de primeiro grau indeferiu, fiz o agravo de instrumento, protocolei o agravo de instrumento. Ó, o meu cliente foi citado em 2018, né? E aí eu fiz a exceção de pré-executividade. A decisão saiu em 2019, 1 ano depois da exceção de pré-executividade, indeferindo o meu pedido. Em abril de 2019, eu fiz o agravo de instrumento. Foi julgado? Não foi julgado. Então, estou lá esperando decisão. Então, são processos aí que, infelizmente, se perpetuam, parece. Ficam eternamente aí. Mas vamos falar de outro valor, né? Então, falamos da tempo razoável de duração do processo, outro valor, instrumentalidade do processo. O processo é um instrumento que deve sempre estar apto a fazer valer o direito material. Então, o processo tem que ser visto como instrumento. O que vale, na verdade, é o direito material. Então, assim, deve-se buscar amoldar
o processo, sempre de modo que sirva da melhor forma a solução da questão discutida. Né? Não ficar com picuinhas, né? Vendo situações que são desnecessárias ao processo. Outro valor do processo: tutela de interesses coletivos e difusos. Então, é uma decorrência direta, né, da exigência de garantir o acesso à justiça, essa questão da tutela de interesses difusos e coletivos. Existem direitos que estão pulverizados, né, entre os membros da sociedade e que traz riscos à sua proteção, se esta não for atribuída a determinados entes. Então, nós temos aí o Ministério Público, que pode entrar com as ações civis públicas, algumas entidades não governamentais, então, algumas pessoas que estão legitimadas a fazer essa proteção do direito do interesse difuso e coletivo. Mais um valor: universalização da justiça. Todos os valores aqui mencionados poderiam ser resumidos em um só, que é a busca pela democratização e universalização da justiça. Única situação em que o judiciário cumprirá idealmente o seu papel, que é o de assegurar a todos a integral proteção de seus direitos. Tá? Então, universalização da justiça, justiça feita a todos, todos têm direito ao acesso e todos têm direito ao cumprimento da justiça. E a constitucionalização do direito, tá? Penúltimo, depois tem a efetividade do processo. Penúltimo valor que a gente vai mencionar. Então, constitucionalização do direito processual. Os princípios do processo civil estão em grande parte na Constituição, e as normas devem ser interpretadas sob a ótica constitucional, o que permite se falar em um direito constitucional processual. Então, a maioria das regras de direito processual, elas estão na Constituição. Elas são detalhadas no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele vai minuciar, mas o princípio em si, a regra em si, está na própria Constituição. E aí, o último valor, para a gente encerrar: efetividade do processo. O processo deve ser efetivo. Esse princípio, ele também guarda relação com os princípios anteriores e traz a ideia de que o processo tem que ser um instrumento eficaz para a solução dos conflitos. O consumidor do serviço judiciário deve recebê-lo de forma adequada, pronta e eficiente. A técnica não deve ser um fim em si mesmo, mas estar a serviço de uma finalidade. Qual seja essa finalidade? A obtenção de um resultado que atenda ao que se espera do processo, do ponto de vista ético, político e social. Então, de uma forma assim, bastante resumida, hoje nós falamos desses princípios, né, do processo civil, e nós estaremos vendo de forma mais detalhada nas nossas próximas aulas. Como eu disse para vocês, nós não estamos fazendo controle, né, de faltas para fins de lançamento no portal, mas eu gosto de anotar sempre, em todas as aulas, os nomes das pessoas que estão presentes. É uma forma, né, de fazer justiça também à sua participação e de eu ter um controle em relação às pessoas que participam e às pessoas que não participam da aula. Ah, professora, mas eu não participo porque o meu computador está ruim, porque a minha internet... Tudo bem, você não vai ser prejudicado, mas eu quero saber quem são as pessoas que participam das aulas, tá? Aí, como nós temos 4 turmas aqui, eu vou chamar o nome de cada um, aí eu quero que você, né, diga que está aqui, e a turma, se você é do 6º, do 7º ou do 4º semestre, ok? Andressa,
Qual semestre, Andressa? Clerismar. É do quarto. Quarto semestre. Quarto, obrigada. Ellen Soares. Tá sem microfone, Ellen? Érica. Aqui, quarto semestre, professora. Quarto semestre, obrigada. Graziele. Graziele? Isso. Presente, professora, sexto semestre. Sexto, né? Isso. Obrigada. Gustavo Reis. Aqui, sétimo semestre. Sétimo semestre. Henrique Amorim. Sexto semestre, professora. Sexto. Obrigada, Henrique. Húndara. Quarto semestre, professora. Obrigada. Irlaine? Irlaine, professora. Irlaine. Tá. Quarto semestre também. Obrigada. Gente, me corrijam, tá? Quando eu falar o nome de alguém errado. Jéssica Gomes. Duas, professora. Qual delas? Jéssica Gomes de Souza Mota. Eu, presente, sétimo semestre. Sétimo. Juliana dos Santos. Sexto semestre. Letícia Vitória. Aqui, sexto semestre. Lorena. Aqui, professora, sexto. Professora, Oi. desculpa atrapalhar aí a chamada. A colega Jéssica Gomes, a outra Jéssica Gomes, não, ela saiu da sala porque a internet dela caiu e ela está tentando usar o 4G, mas não está conseguindo voltar, mas ela estava presente até agorinha, só que a internet caiu. E de que semestre que ela é? Ela é do quarto. Ah, tá. Então tem uma Jéssica do sétimo e uma do quarto. Tá, vou colocar aqui. E a Brenda também estava assistindo a aula, só que a internet dela caiu. A Brenda é do quinto. Do quinto? Isso. Quinto, não, sexto, desculpa. Ah, tá. Não, porque aqui não aparece que tem ninguém do quinto. Ah, a Brenda tá voltando. Mas de repente tem, né? Porque tem umas turmas que são É mais que a Brenda estava tentando voltar e não tinha conseguido. Uhum. Não estava aceitando ela de volta. Vamos lá. A Brenda é do sexto, então. É isso? A Brenda do sexto? Isso, sexto. Tá, obrigada. Nada. Eu parei no Lucas, né? Letícia, Lorena, Lucas Santana. Tá aí, Lucas? Lucas é do sexto também, né? Manuela. Sexto. A Manuela fica perto do Lucas na chamada e na aula, né? E quem que é o terceiro? Sentava a Manuela, o Lucas e tinha mais um que sentava junto. Era o Luan, mas ele saiu. Ah, o Luan. E os três vinham em seguida também na chamada. Por isso que eu me chamava a atenção. O Luan foi para onde? Ele estava prestando para medicina. Que virada radical, né? Tá certo, vai ganhar mais dinheiro. Então, Maxi. Tá aí, Max? Do sexto também, né? Sumiu aqui. Sara. Aqui, quarto semestre. É do sexto também, Sara? Quarto. Quarto.
Sulimara. Estou aqui, prof. 7º semestre. Sétimo. O sétimo tá fraco hoje na aula, hein? Tem pouquinha gente. Pois Só é. você e o Gustavo. E a Jéssica? Ah, e a Jéssica. E daí tem aqui com o nome de usuário desconhecido. Quem que é que eu não chamei que está na aula? Lucimar, professora do 4º semestre. Tá, obrigada. Lucimar. Ok, do 4º semestre. Gente, então nós encerramos por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana. Né? Se alguém quiser também fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta, pode fazer agora. Prof. Oi. O conteúdo dessa aula a senhora vai postar lá no portal? Sem ser o vídeo, assim. O que a senhora leu. Assim que o Ava estiver disponível para mim, eu vou postar. Ah, tá. Ok. Tá? Assim que ele estiver disponível, eu posto. É que ainda não tá essa semana, mas acredito que a semana que vem já vai estar. Professora, eu sou a Lucimar Araújo, tudo bem? Porque tem duas, tá? Ah, tá. Lucimar Araújo. Sim, obrigada. Do 4º semestre, né, Lucimar? Do quarto semestre. Obrigada. Obrigada, Irlane. Eu que agradeço. Professora, Oi. na semana que vem, a próxima aula, a gente vai nesse mesmo link que a senhora disponibilizou ou a gente pode tentar entrar pelo portal? Então, eu vou entrar em contato com vocês. Eu não sei, eu acredito que segunda-feira o meu portal esteja com essas aulas já incluídas, né? Aí, estando incluídas, a gente tenta no link pelo portal. Eu só vou fazer a aula por esse link aqui se não aparecer ainda no portal para mim. Mas eu acredito que a semana que vem já vai dar para a gente fazer pelo portal. Mas eu aviso as líderes de sala, tá? Para vocês passarem para o pessoal. Até quinta à tarde eu aviso. Certo? Então, gente, bom final de semana. Obrigado pela participação e até a semana que vem. Um abraço a todos. Aí venham preparados para aparecer aqui na câmera semana que vem. Nem que for um pouquinho, só para falar oi para mim. Tá bom? Tudo bem, obrigada, igualmente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, professora.